Eu achei que tinha sido uma noite de pesadelo. E não foi uma noite de pesadelo. Quando eu chego na frente do espelho e vejo aquela barriga, eu falo, Senhor, não foi uma noite. 31 de dezembro de 1996, sozinho em casa. Começo a passar muito mal. Eu estava ficando roxo. A barriga, muito grande. A funcionária, na época, do hospital, disse à minha mãe, tira o teu filho de lá hoje, porque talvez amanhã seja tarde demais. E aí, ao invés de você tirar ele, irá encomendar o caixão. A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Ângelo, tenho 53 anos, casado com a Cristina e pai do Daniel, do Samuel e do Davi. Sou morador de Nova Friburgo e nesta tarde quero compartilhar com os irmãos parte do meu testemunho que o Senhor tem falado comigo, que tuas maravilhas têm que ser contadas e tem que ser compartilhada. Livro aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Irmãos, o Senhor, Ele operou maravilhas, Ele opera e Ele vai operar. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você venhamos se colocar na posição para que o Senhor venha falar conosco. Eu me encontrava na minha igreja no dia 13 do mês 7 e o pastor ali fez uma corrente, um corredor de oração na qual ele profetizava prosperidade e milagre. E quando chegou no dia seguinte, o meu filho Samuel me agraciou com esse celular de melhor tecnologia, já que o meu já era um celular velho e não era tão bom. E quando foi na terça-feira, dia 15, pela manhã, o Senhor falou comigo que esse celular era para que eu gravasse vídeo para falar de suas maravilhas na minha vida. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nesta tarde eu quero deixar no livro de Gálatas, na qual o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 17, ele diz que desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E assim como Paulo, o apóstolo, falava à igreja de Gálatas, aquele povo cristão, a respeito do sofrimento de ser o mensageiro da palavra, o peso que ele carregava. Eu também quero deixar para avivamento da igreja o meu testemunho, no qual, no dia 31 de dezembro de 1996, já era cristão, eu, sozinho em casa, começo a passar muito mal. Naquela época não havia celular, ou se havia eu não conhecia. E eu estando em minha casa sozinho, comecei a passar muito mal. E passaram-se ali alguns dias, quando a minha mãe percebeu que estava alguma coisa errada comigo. A mãe, irmãos, é algo divino, porque quando um filho sente uma dor, ela pode estar à distância que for, que ela sente que algo está errado. E ela se encontrava numa cidade a 100 quilômetros de mim. Quando ela veio aqui, eu já estava desacordado. E ela me pega, me leva para a nossa cidade natal, uma cidadezinha pequena chamada Santa Maria Madalena, no interior do estado do Rio de Janeiro.
E lá por alguns dias sou diagnosticado com leptospirose. Diagnóstico esse errado. E passaram-se ali alguns dias de muito sofrimento. Eu já não respondia por mim. Eu estava ficando roxo, a barriga muito grande. Quando uma pessoa foi tocada pelo Senhor e foi até a minha mãe, uma funcionária na época do hospital, e disse à minha mãe: tira o teu filho de lá hoje, porque talvez amanhã seja tarde demais. E aí, ao invés de você tirar ele, irá encomendar o caixão. Vou mostrar para os irmãos a condição que, assim como Paulo, eu trago as marcas de Cristo em mim. Irmãos, após esta pessoa ir até minha mãe, tem o dreno aqui. Fui drenado do outro lado também. Ir até minha mãe e ela tirar e me trazer para Nova Friburgo, onde havia mais recurso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta tarde, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Chegando em Friburgo, já desenganado, não respondia pelos meus atos, inconsciente. Fui levado ao hospital público e ali médico nenhum quis tocar em mim, porque já havia se passado muitos dias e eu já me encontrava em um estado terminal. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta tarde. Eu quero dizer para a igreja, quando o Senhor tem promessa, louvado seja o nome do Senhor. Ele permite que você chegue, assim como Lázaro, à sepultura. Mas quando você tem promessa, o Senhor manda que tirem a pedra para que você saia de lá com vida para a honra e glória do nome do Senhor, assim como foi com Lázaro, será com você nesta tarde. Louvado seja Deus. E foi necessário que o Senhor tocasse no coração do prefeito da cidade, para que ele ordenasse que, com a responsabilidade dele, o médico do hospital naquele dia viesse a fazer a cirurgia e ver o que estava acontecendo comigo. E através dessa ordem do prefeito, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluias. O médico abriu e a situação era tão feia que foi necessário lavar o centro cirúrgico e fui trocado, porque eu me encontrava-se podre. Louvado seja Deus. Perdi mais de 1 metro do intestino, boa parte do intestino grosso. E ali foi constatado que não era leptospirose, e sim uma apendicite. Louvado seja o nome do Senhor. O médico vira para minha mãe e diz para ela que só um milagre podia me tirar dali.
Glória a Deus, aleluia. E nesta tarde eu quero dizer para você, irmão, que existe um Deus que tudo pode. Existe um Deus que, assim como o livro aos Hebreus, Ele operou no passado, Ele está operando hoje. Ele vai operar através deste vídeo e Ele operará amanhã. Basta crer, basta acreditar e colocar a sua vida na direção do Senhor, para que o Senhor venha falar com profundidade através do teu Espírito Santo, venha falar com intimidade. Louvado seja Deus. Então, eu tive que ser mudado de centro cirúrgico. E lá permaneci por dias. Fiz a cirurgia, mas como havia fezes misturado com alimento, porque a apendicite tinha supurado, e a minha barriga tinha virado um lamaçal, tudo inflamado e fezes misturadas aos órgãos. Louvado seja Deus. E o Senhor permitiu que eu passasse por essa cirurgia e mais 7 lavagem intestinal ao longo de 21 dias, na qual dia sim, dia não, eu era levado ao centro cirúrgico e tomava anestesia geral. E a minha mãe perguntava ao médico, e ele dizia: minha senhora, ore, porque a vida do teu filho só um milagre. Eles não sabiam se eu podia voltar, porque foram 8 anestesias geral ao longo desses 21 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Foram 8 anestesias. E eu podia, numa dessas anestesias geral, não voltar, irmão. Louvado seja Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, eu encontro-me hoje aqui, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vivo para falar das maravilhas do Senhor nosso Deus. Perdi boa parte do intestino. A minha barriga não foi fechada. Retornei para casa depois de 30 dias com a barriga aberta, no qual, quando tirava as ataduras, era possível enxergar a parte interna. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. E a minha mãe ali comigo na batalha. Louvado seja Deus. Perseverando e acreditando no Deus do impossível, no Deus que opera maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos que durante esse período eu estava desacordado, mas eu conseguia ver uma luz que brilhava ao longe, uma luz muito brilhante, mas havia uma guerra espiritual, uma batalha, na qual algo não me permitia chegar até essa luz. Tentava que eu não chegasse até essa luz. E ao sair depois de 30 dias do hospital, não sentia, louvado seja Deus, da cintura para baixo. Os irmãos sabem que quando uma apendicite supura, é notório que a pessoa fique com sequelas. Mas eu louvo a Deus nesta tarde e glorifico o teu santo nome, porque o Senhor permitiu que eu saísse desta prova sem sequelas. Somente
Assim como Paulo, trago as marcas em mim do poder de Deus. Trago as marcas em meu corpo, que Deus é capaz, assim como me tirou do vale da sombra da morte, Ele pode fazer com você nesta tarde. Basta você crer. Louvado seja Deus. Então, irmãos, em alguns poucos momentos de lucidez, já estando em casa, no meu interior, porque eu não falava, mas no meu íntimo eu dizia ao Senhor: Senhor, se for para ficar paraplégico, me leva, Senhor, me tire daqui deste leito. E ao longo de 3 meses, meio inconsciente, não sentindo as pernas, um belo dia, o Senhor me toca e eu do nada recupero a minha consciência, a minha plena consciência. E volto a andar, louvado seja o nome do Senhor. Volto a andar com as minhas pernas e sentado à mesa do café com a minha mãe. Louvado seja Deus. Me vem a consciência que algo tinha acontecido. E para mim aquilo tinha sido uma noite no qual se passaram mais de 3 meses. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar um espelho para ver como se encontrava a minha barriga. Quando eu chego na frente do espelho e vejo aquela barriga, eu falo: Senhor, não foi uma noite. Eu achei que tinha sido uma noite de pesadelo. E não foi uma noite de pesadelo. Foram meses na qual o Senhor permitiu que eu chegasse ao vale da sombra da morte. Mas de lá o Senhor me resgatou e Ele quer resgatar você também. Louvado seja Deus. Ele quer resgatar você, trazer você, porque o Deus, Ele opera maravilhas. Salmo 146, versículo 5, diz que bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança, irmão, está posta no Senhor, seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, volto a ter uma vida normal, na qual os médicos diziam que só um milagre me traria de volta. Só um milagre seria capaz. E eu quero dizer para os irmãos que foram de joelho, que a minha mãe era tida como louca naquele hospital, porque ela orava sem cessar para que o Senhor me tirasse com vida daquele hospital. Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. E de lá o Senhor me resgatou para a honra e glória do teu nome. Bendito seja o nome tanto do Senhor. Louvado seja Deus. E eu quero deixar para os irmãos esse testemunho para o avivamento daqueles que precisam ser avivados. O livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 13, diz que porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse testemunho, igreja, louvado seja o nome do Senhor, faz parte do meu testemunho. Esse testemunho faz parte do meu
testemunho que existe um Deus que, quando Ele quer, ainda que o homem diga que não tem mais jeito, mas a última palavra vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que Paulo escreve no livro aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E que esta palavra venha falar no mais profundo dos corações nesta tarde. Eu quero orar e pedir aos irmãos que creiam que o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, é o mesmo Deus de Ângelo, é o mesmo Deus seu, o Deus que opera, o Deus que quer manifestar o seu poder. Mas é necessário, irmãos, que nós venhamos a se aproximar dele, que nós venhamos a colocar nossa vida na posição para que o Senhor venha tocar em nós e operar maravilhas. Eu quero orar com os irmãos para que a nossa fé seja restaurada nesta tarde. Senhor, nosso querido e amado Pai, o Senhor sabe que muitos foram os obstáculos para que eu chegasse até aqui e gravar esse vídeo, Senhor. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me auxiliou e me capacitou para que eu gravasse, porque não é pela minha vontade e nem por sabedoria que eu não tenho, que o Senhor me capacitou. E esta palavra, Senhor, que este vídeo venha chegar aonde já não existe mais esperança, e o Senhor venha revivar, o Senhor venha renovar a fé desta pessoa que está vendo esse vídeo. Eu entrego a vida desta pessoa na sua mão. Eu só possa, Senhor, nesta tarde, avivar vidas, restaurar corações, trazer o teu povo à tua igreja. E assim, Senhor, eu concluo minha oração, te agradecendo por esta rica oportunidade, pelas tuas bênçãos. Que o Senhor possa abençoar cada um que viu este vídeo e restaurar a tua fé. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham a ver o poder de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que o Senhor possa encher os corações nesta tarde. Amém. E graças a Deus.